Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Chegamos naquele nosso horário de sempre, 8 horas 31 minutos. Segundou e nós estamos ao vivo, é claro, para te contar as últimas notícias, porque afinal de contas é hora de religar os motores e conferir o que aconteceu, quais os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo. Vamos então ao nosso cardápio de notícias, conferir os assuntos desse 15 de abril. Gabinete de Israel volta a se reunir após primeiro encontro terminar sem resposta definida ao Irã. Onda de crimes contra bancos e carros fortes gera cobrança por aprovação da lei do novo cangaço. Barco encontrado no Pará com corpos chega à terra firme para o início da perícia. E ainda, museus da USP levam conteúdos de seus acervos para diversas cidades em exposição interativa, inédita e itinerante, em comemoração aos 90 anos da universidade. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. O Gabinete de Israel volta a se reunir após o primeiro encontro terminar sem resposta definida ao Irã. Fontes afirmam que os militares israelenses foram encarregados de apresentar opções de resposta. Teherã lançou no sábado um ataque inédito com mais de 300 drones e mísseis que foram quase todos interceptados pela defesa israelense. Vamos ver. Uma nova reunião do Gabinete de Guerra de Israel foi marcada após o primeiro encontro entre o alto escalão do governo e do exército israelense no domingo terminar sem uma decisão sobre como o país responderá ao ataque do Irã. O gabinete está determinado a responder, mas ainda não decidiu o momento e nem de que forma. O funcionário disse que os militares israelenses foram encarregados de apresentar opções adicionais de resposta. O Irã enviou uma mensagem privada aos Estados Unidos dizendo que a sua retaliação contra Israel terminou. A fala vai de encontro ao que Teherã disse publicamente, de acordo com um alto funcionário da administração. Separadamente, um alto funcionário do governo americano informou aos repórteres que um funcionário israelense disse aos Estados Unidos que não pretende intensificar significativamente o confronto com o Irã. O ministro do Gabinete de Guerra de Israel, Benny Gantz, disse no domingo que o país exigirá um preço do Irã da maneira e no momento que lhes for conveniente. O Gabinete de Guerra de Israel iniciou a reunião pouco após os ataques comandados pelo Irã, que atingiram o país durante este fim de semana. O grupo é composto pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, pelo ministro da Defesa Yoav Gallant e por Benny Gantz, líder do partido União Nacional e ex-ministro da Defesa. O Irã declarou que o ataque estava encerrado, mas advertiu que uma nova ação israelense resultaria em uma resposta mais severa. E agora a gente olha mais profundamente para a reunião emergencial do Conselho de Segurança da ONU, que aconteceu na tarde desse domingo e terminou sem a aprovação de qualquer resolução relativa aos ataques do Irã contra Israel. Ataques esses que o mundo assistiu perplexo. O encontro, convocado pela manhã, durou cerca de 1 hora e 25 minutos em Nova York, nos Estados Unidos, e foi marcado por troca de acusações entre Irã e Israel. O embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, pediu neste domingo para o Conselho de Segurança impor todas as sanções possíveis ao Irã depois do ataque sem precedentes com drones e mísseis lançados contra o território israelense. As afirmações foram dadas em uma reunião de emergência do Conselho de Segurança. Tirem um momento para pensar o que aconteceria se o Ayatollah Khamenei pudesse ter lançado uma bomba nuclear na noite passada. É esse o mundo que queremos viver? Para os signatários do acordo nuclear do Irã, eu digo, ativem o mecanismo de retorno hoje, ativem, imponham todas as sanções possíveis ao Irã antes que seja tarde demais. Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, pediu máxima moderação e afirmou que o Oriente Médio está à beira do abismo. De acordo com o exército israelense, o Irã enviou 300 drones, mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro durante a noite de sábado para domingo, ataque que foi em grande parte frustrado pelos sistemas de defesa antiaérea de Israel. Bom, e após o ataque do Irã, a Força Aérea Brasileira disse que está preparada para uma nova missão de repatriação de brasileiros em Israel, se for necessário. Em nota divulgada no domingo,
A FAB afirmou que mantém-se em constante prontidão com suas tripulações e aeronaves para se fazer presente onde o Brasil precisar. Mas até o momento, o Itamaraty não deu às embaixadas brasileiras situadas nas regiões qualquer instrução para preparar uma operação de resgate. No ano passado, após ataques do grupo terrorista Hamas contra Israel, cerca de 1.500 cidadãos brasileiros que se encontravam nas áreas aí de maior perigo foram resgatados pela chamada Operação Voltando em Paz. E a gente aguarda aí os novos desdobramentos. Vamos agora falar sobre o nosso Brasil, porque por aqui também temos bastante assunto. Os recentes ataques a agências bancárias e carros fortes em 3 cidades do interior de São Paulo reacenderam o debate sobre a lei do novo cangaço no Congresso Nacional. A proposta que busca criminalizar a intimidação violenta e o domínio de cidades está em análise pelos senadores, com pressão aí de deputados para uma tramitação rápida. O texto, aprovado pela Câmara dos Deputados em 2022, aguarda definição nas comissões do Senado, depois de receber um parecer favorável em março, na Comissão de Defesa da Democracia. O autor do texto, o deputado Ubiratan Sanderson, argumenta que a legislação é importante para impor penas mais severas a esse tipo de crime, que atualmente tem punição de até 10 anos de prisão. A medida incluiria no Código Penal o domínio de cidades como crime hediondo, com penas entre 15 e 30 anos, podendo chegar a 40 anos em caso de morte, e a intimidação violenta com penas de 6 a 12 anos, podendo chegar a 24 anos em casos onde a ação resultou em morte. A proposta, agora sob análise na Comissão de Segurança Pública do Senado, espera o parecer do senador Flávio Bolsonaro antes de ir ao plenário, seguida pela aprovação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Com a crescente preocupação com a segurança pública, a aprovação da Lei do Novo Cangaço pode representar um avanço significativo na resposta do Estado a esses crimes. E termina hoje o mutirão de renegociação de dívidas do Banco Central em parceria com a Febraban, com a Secretaria Nacional do Consumidor e os PROCONs. O objetivo do evento é auxiliar pessoas com dívidas em instituições financeiras, excluindo débitos com garantias, prescritos ou em dia. Podem ser negociados débitos em atraso sem bens dados em garantia. Entre as dívidas alvo do mutirão estão aquelas relacionadas a cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal e demais modalidades de crédito contratadas em bancos e financeiras. Dívidas com bens dados em garantia, como veículos, motocicletas e imóveis. Dívidas prescritas e contratos com as parcelas em dia não podem ser renegociados. Os cidadãos interessados em participar do mutirão podem pedir a renegociação com as instituições financeiras onde tem débitos em atraso. O programa oferece condições mais vantajosas, como desconto médio de 83% do total da dívida, podendo chegar a 96%, e atende a faixa 1 do Desenrola, que abrange dívidas de até R$5.000 para quem tem renda de até 2 salários mínimos ou está inscrito no Cadúnico do Governo Federal. E veja a seguir, barco encontrado no Pará com corpos chega à terra firme para início da perícia. E ainda, museus da USP levam conteúdos de seus acervos para as diversas cidades em exposição interativa, inédita e itinerante em comemoração aos 90 anos da universidade. A gente volta já já, não perca! Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, gente. Agora 8 horas e 42 minutos pelo horário de Brasília. Trazemos, é claro, mais destaques dessa segunda-feira para compartilhar, é claro, com você. Agora a gente fala sobre o bloqueio na rodovia BR-101 na região do Morro dos Cavalos, em Palhoça.
na Grande Florianópolis. Olha só, esse bloqueio essa via segue totalmente interditada nesta segunda-feira e ela está fechada desde sábado. Ela é a principal conexão entre o sul de Santa Catarina e o restante do estado. Quem fala mais pra gente sobre as consequências e se há previsão de liberação, mesmo que parcial, é a nossa repórter Michele Veiga. Por favor, Michele, traga pra gente todos os detalhes. As consequências, se há previsão de liberação, mesmo que parcial, ela seria a Michele Veiga, como tentar, é claro, retomar o contato com a Michele. Enquanto isso, a gente continua os assuntos que estão em destaque aqui no nosso jornal nesta segunda-feira. Os casos, gente, de problemas respiratórios em crianças aumentaram por todo o país e a informação foi divulgada pela Fiocruz. Então, vamos ficar atento a esse novo alerta. O boletim Infogripe da Fiocruz revela aumento de casos de VSR, o vírus sincicial respiratório, que atinge principalmente crianças de até 2 anos de idade. O vírus sincicial é o principal causador da bronquiolite, uma doença respiratória altamente contagiosa que começa como um simples resfriado, mas pode se agravar e levar à internação. Os sintomas são febre, tosse persistente, chiado no peito e falta de ar. Segundo o relatório, nas crianças de até 2 anos de idade, os casos associados ao VSR superam aqueles associados à Covid-19 nas últimas 8 semanas epidemiológicas, assim como os óbitos das crianças dessa faixa etária. A Fiocruz informou que 18 unidades da federação apresentam crescimento de síndrome respiratória aguda grave no longo prazo, mas 5 estados apresentam aumento de casos só em crianças pequenas. São eles Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Sergipe. Só neste ano de 2024, já foram notificados quase 30 mil casos de síndrome respiratória aguda grave. 43% deram positivo, 39% negativo e o restante aguarda resultado. E entre os casos positivos, quase metade tem associação com o vírus sincicial respiratório. 20% resultaram em Covid-19 e outros 20% em influenza A. O barco à deriva, encontrado neste sábado por pescadores com 20 corpos, chegou à terra firme para o início da perícia. A embarcação foi resgatada e rebocada até um porto em Bragança, cidade do Nordeste paraense. O barco estava no litoral paraense e foi resgatado e rebocado até uma área de trapiche em terra firme no fim da noite deste domingo. Polícia Federal, bombeiros, marinha e outras autoridades concluíram o reboque da embarcação do mar até um porto em Bragança, cidade do Nordeste paraense, distante cerca de 215 quilômetros da capital Belém. O barco foi içado e levado até o Instituto Médico Legal em Bragança para início da perícia. Os 20 corpos seriam de migrantes haitianos e estavam em estado avançado de decomposição e com sinais de desidratação e fome. Um comunicado da Polícia Federal afirmou que especialistas forenses ainda precisam confirmar a causa das mortes, a identidade das pessoas e o número exato de vítimas. O Ministério Público afirmou que abriu investigações criminais e civis sobre o caso. As investigações serão realizadas pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, órgão do MPF para a Defesa de Direitos Humanos. Os primeiros metros cúbicos dos mais novos reatores nucleares da Ucrânia foram despejados na última quinta-feira. Por motivos de segurança, Kiev pediu que a imprensa só divulgasse no sábado. A Ucrânia começou a construir 2 reatores desenhados pelos Estados Unidos em uma usina de energia nuclear do oeste do país. Os trabalhadores da central elétrica de Khmelnytskyi despejaram na última quinta-feira o primeiro metro cúbico de cimento para os reatores, com os quais o país busca melhorar a segurança energética e reduzir a dependência da tecnologia nuclear russa.
Participaram da cerimônia o presidente do operador ucraniano Energoatom, o ministro da Energia da Ucrânia e a embaixadora dos Estados Unidos no país. Por motivos de segurança, a operadora de energia de Kiev pediu que a imprensa esperasse até este sábado para tornar público o lançamento. A Ucrânia espera compensar a perda da central elétrica de Zaporizhia, a maior da Europa, que foi ocupada por forças russas em março de 2022. Os reatores utilizados atualmente são de design soviético, mas foram convertidos para suportar combustíveis americanos. Os reatores 5 e 6, que começaram a ser construídos na quinta, usam a tecnologia do reator AP1000 da empresa Westinghouse. Cada uma das unidades vai ter uma capacidade de produção de mais de 1.100 megawatts. O Haiti deu um importante passo para tentar estabilizar a crise social e política que atravessa. Foi nomeado no Diário Oficial um Conselho Presidencial de Transição. O órgão, encarregado de preencher um vazio institucional no país caribenho, foi instalado na sexta-feira, um mês depois do anúncio da demissão do primeiro-ministro Ariel Henry, em meio a uma onda de ataques de grupos criminosos na capital Porto Príncipe. O decreto, publicado no Diário Oficial, indica que o mandato do Conselho deve terminar no máximo em fevereiro de 2026. Os membros devem nomear rapidamente um primeiro-ministro e um governo inclusivo. Formado por 7 membros com direito a voto e 2 observadores, o Conselho de Transição também deve preparar o país para as eleições presidenciais previstas para daqui a 2 anos. O anúncio postergado por semanas durante disputas políticas é uma esperança nos esforços para estabelecer as condições para o deslocamento de uma força internacional policial aprovada pela ONU. Desde o final de fevereiro, poderosas gangues haitianas se reúnem para lançar ataques coordenados contra delegacias, prisões e infraestruturas públicas para exigir a renúncia de Henry. A última vez que o Haiti conseguiu organizar eleições foi em 2016 e o país está sem presidente desde o assassinato de Jovenel Moïse em 2021. E olha só, a gente volta a falar do nosso Brasil porque começa nessa segunda-feira o prazo para solicitar a isenção de pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2024. A solicitação é feita diretamente pelo site gov.br até o dia 26 de abril. Tem direito ao benefício alunos do 3º ano do ensino médio de escolas públicas, que estudaram durante todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais da rede privada, que tenham renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, e membros de família de baixa renda com inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Bom, os resultados da isenção saem no dia 13 de maio. A Universidade de São Paulo inaugurou uma exposição itinerante. Basta usar um óculos para visitar os seus 4 museus e apreciar aí suas coleções culturais e científicas também. A novidade é para comemorar os 90 anos da USP. Com o uso de óculos de realidade virtual, o visitante poderá mergulhar em cada um dos prédios que compõem os chamados museus estatuários da universidade. Dessa forma, os visitantes conhecerão à distância o Museu do Ipiranga, o Museu de Arte Contemporânea da USP, o Museu de Zoologia da USP e o Museu de Arqueologia e Etnologia. A exposição começa no campus de Ribeirão Preto e vai passar também por Pirassununga, Bauru, São Carlos, Piracicaba e Lorena antes de chegar à capital paulista. Os 4 museus são unidades independentes da USP, onde, além das atividades culturais como exposições, existem cursos de graduação e pós-graduação, acervos de pesquisa e atividades de extensão para o público. Por estarem localizados na capital, muitos dos estudantes, funcionários e professores dos outros 6 campi da universidade, localizados no interior, não têm acesso a eles. Na experiência imersiva, os visitantes começam pela área de entrada e seguem por um tour no monumento histórico fundado em 1895, localizado no bairro Ipiranga. A exposição USP 90 anos, uma jornada imersiva pelos nossos museus, foi inaugurada às 16h desta sexta-feira no espaço do Polo Ribeirão Preto do Instituto de Estudos Avançados e fica em cartaz até 15 de fevereiro de 2025.
O acesso é gratuito. As visitas de grupos e escolas podem ser agendadas no site expomuseus90anos.usp.br. Essa edição fica por aqui, mas antes, para você começar a sua semana, vamos juntos acompanhar o amanhecer na Flórida, especificamente na praia de Lauderdale, nos Estados Unidos. Olha só, gente, o início da semana parece bastante bonito por lá, não parece? A cidade está muito tranquila. Nesse exato momento não tem nem trânsito. Uma característica dessa orla é que não há grandes edifícios, dá para a gente contar nos dedos os prédios altos que a gente vê por aí. E como a gente consegue captar nessa imagem, a orla é bem grande também, com 11 quilômetros de extensão, perfeita para aquela corridinha matinal, não é? Para a gente acordar com tudo, viver essa segunda-feira. Essa praia, gente, é considerada uma das mais agradáveis dos Estados Unidos. Eles estão aí a 1 hora de diferença de nós, enquanto por aqui são 8 horas e 56 minutos, por lá são 7 horas e 56 minutinhos, quase 8 horas da manhã. E aí, você ficou com vontade de acordar e dar uma corridinha na praia? Por que não, não é? E é com essas imagens que a gente encerra essa edição. Lembrando que mais tarde, às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais notícias para você. E à 1 hora da tarde eu preparo o quê? Um boletim, um resumão de tudo que está em destaque no Brasil e no mundo nessa segunda-feira. Portanto, não perca. Nosso encontro está marcado 1 da tarde. Até lá!